Irmãos e irmãs, antes de tudo, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa manhã, meus queridos. Eu realmente desejo do fundo do coração que o Espírito Santo de Deus nos guie nessa manhã como Ele tem feito até aqui. E queridos, não é fácil estar aqui na frente, não é fácil ser pastor mesmo, assim. Existe um jeito fácil de ser pastor, irmãos. Bem fácil, na verdade. Que basicamente é ser um mau pastor, como um mau médico. Eu estava pensando numa ilustração para tentar explicar para vocês como eu estou me sentindo antes da gente começar. E, irmãos, eu não sei. Eu não sei qual é o médico que você gosta mais. Quando eu vou no endocrinologista, por exemplo, ele olha lá as taxas e até hoje minhas taxas deram ok. Tem dois tipos, quando as taxas dão ok, tem dois tipos de médico daí pra frente. Um é falar assim, cara, fica tranquilo, tá tudo bem, vá, paz, como é que tá a família, o Vasco, não sei o quê. E você sai de lá falando, meu Deus, que cara legal. O outro é falar assim, suas taxas estão ok, mas você tá 20 quilos acima do seu peso. Você precisa emagrecer, senão vai dar ruim na frente. E aí, às vezes, a gente sai de lá falando assim, cara, esse médico é um otário, né? Que cara chato. O que eu quero dizer? Irmãos, a gente está aqui na frente hoje, eu e o pastor Alfredo, porque a gente concorda que a gente precisa falar sobre esse assunto. Mas jurar não é pecado, né? Mas enfim, expressão de força de linguagem. Eu juro para vocês que eu não queria falar sobre isso. E eu já falei 1 milhão de vezes. Eu só queria falar do filho pródigo, irmãos, porque não é legal? Ele vai, e aí ele volta, e aí a gente vai tocar a música do Logos, você vai chorar, e domingo que vem você vai falar que bênção. Mas, irmãos, a gente precisa tratar de alguns assuntos. E aí é muito uma relação que se torna não horizontal. A minha relação com você é uma relação vertical. Para ser um bom pastor, pastor Alfredo também, e aí os líderes que estão aqui nessa manhã, dos ministérios dessa igreja. Para que você seja um bom líder, você precisa balizar a sua prática, não pelo que os irmãos estão sentindo necessariamente, mas pela sua fidelidade ao Senhor. E aí os profetas, vocês acompanharam isso agora, a gente estava falando sobre Jeremias, e irmãos, os profetas foram gente que falava o que ninguém queria ouvir, por muito tempo. E alguns deles foram super perseguidos e morreram falando o que ninguém queria ouvir. Mas era necessário. Precisava ser dito, precisava ser falado. Hoje é uma manhã como essa, irmãos. A gente vai falar sobre abuso. E vai falar sobre abuso no contexto da igreja. E aí, essa nossa caminhada hoje, ela vai se desdobrar, né? Hoje é um primeiro ato. A gente vai falar hoje sobre a parte negativa. A gente vai falar sobre o que infelizmente acontece. E aí me faltam estatísticas, mas eu intuo pelas notícias que está aumentando o número de casos. E a gente vai falar sobre isso. Qual é a nossa intenção? Primeiro, proteger você, tá? Irmãos, você é presbiteriano, imagino, né? Se você está aqui, você é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deixa eu te repetir uma coisa que devia estar cristalina na sua mente. Pastor Alfredo e nós vamos passar, de um jeito ou de outro. A igreja continua, certo? Nós somos servos passageiros daqui. A igreja persiste. Então vocês precisam ser munidos de um conjunto de ferramentas para olhar para o nosso trabalho, para a nossa vida e aferir se está indo bem, se está indo mal. E nos próximos pastores que vierem depois da gente, a mesma coisa. Então essa é uma primeira ideia. A gente quer fornecer para você uma teologia, ou pelo menos um começo de conversa, de uma teologia saudável no que tange esse assunto. A segunda a gente realmente quer tentar contribuir para que algum caso de abuso que esteja acontecendo no nosso meio, possivelmente, que ele seja interrompido e a gente leve isso a sério. A gente precisa proteger as pessoas. E aí, irmãos, um último comentário. Na mídia, chega a nós um monte de conjunto de más práticas de professores. Então, alguns professores realmente passam do ponto, falam besteira e são inapropriados na condução. Mas você sabe por que tem educação sexual nas escolas, irmãos? A ideia não é ensinar as crianças a uma vida sexual, não é isso. A ideia é fornecer para uma criança um mínimo de
noção do que pode e o que não pode acontecer com ela, do que é um comportamento saudável e um comportamento não saudável. E assim a gente acaba, muitas vezes, fazendo emergir problemas e consegue interromper padrões de abuso. Essa é uma expectativa hoje de manhã também. Que conversando sobre isso, a gente possa perceber no nosso meio ou não os primeiros sinais e a gente interromper essa coisa tão horrível e poder ter uma igreja mais saudável, tá bom? Não sei, talvez seja uma fala errada, mas pelo menos é o que eu sinto hoje. Hoje eu preciso mais da ajuda do Espírito Santo do que normalmente. Talvez você também. Então vamos orar? Vamos pedir a ajuda do Senhor e aí a gente começa a conversar então. Nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações derramados diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui como gente que não tem o que dar. A gente precisa receber. É a imagem de Lutero, Senhor. Nós todos somos mendigos, dizendo uns aos outros onde é que a gente achou o pão. E carentes como nós somos, nessa manhã, por favor, nos encontre, Senhor. Sê conosco. Enche o nosso coração, Pai. Nos ajuda a enfrentar a vida tal como ela se expressa e que a partir do Teu Santo Espírito a gente vá sendo guiado, Senhor, para uma prática ministerial que seja preenchida totalmente por Jesus Cristo, Senhor. Nos livra de ter uma igreja que foge daquilo que o Senhor sonhou para nós. Que o nosso coração, o nosso desejo de todos nós, Senhor, seja sempre obedecer a Tua palavra e que o Teu reino venha na forma que Ele se propõe a vir, que é através de amor, gentileza, cuidado, misericórdia, compaixão. Sê conosco, Pai. Purifica a Tua igreja no Brasil, que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, pois bem, vamos começar a conversar. Como sempre, queridos, todo e qualquer objeto de estudo apresenta níveis de descrição. O que eu quero dizer? Quando a gente vai estudar alguma coisa, qualquer que seja, a gente chama de maneira genérica aquilo que a gente está estudando de objeto. Então, sei lá, vou estudar nutrição. O objeto é o ser humano, suas relações e tal. Toda vez que a gente fala sobre isso, existem níveis que a gente utiliza para comunicar esses objetos diferentes. Alguns são mais simples e outros são mais complexos. E aí, às vezes, ideias antagônicas são simultaneamente válidas a depender do olhar que a gente lança, do prisma da análise. Estou dizendo isso para tentar te mostrar o seguinte. Irmãos, vamos por exemplo prático, o que é que eu quero te comunicar nessa manhã? Quando a gente fala sobre seres humanos são iguais, irmãos? Sim ou não? Por que sim, por que não? Nem precisa falar nesse momento. Eu quero te mostrar o seguinte. Não é tão simples essa resposta. A gente fala assim, os seres humanos são iguais ou não? Por um prisma, num sentido amplo, no sentido lato, sim, irmãos, seres humanos são iguais. Basicamente, todos os seres humanos operam da mesma forma. Têm as mesmas necessidades básicas e quase sempre têm os mesmos padrões de vida também. O que eu quero dizer? Você sabe, junto comigo, todo ser humano precisa se alimentar, precisa dormir, precisa respirar. Todo ser humano precisa de amor, de afeto, de comunhão. Todo ser humano é pecador, carente de Jesus. Então, percebe? Por esse prisma de análise, todos os seres humanos são iguais, irmãos. É por isso, e é encantador, né? Eu vou tentar não abrir tantos parênteses, mas esse é o primeiro. É encantador como a Bíblia é atual, irmãos. Por que a Bíblia fala hoje, como falava a um hebreu que estava no meio do deserto e fala com você hoje, 2025, em São Paulo? Porque basicamente a gente é igual, irmãos. Os nossos problemas, nossos anseios, aquilo que nos move no mais interior do nosso ser é o mesmo desde que a gente saiu do jardim até hoje. Pois bem, contudo, num prisma mais fechado, num sentido agora não lato, mais estrito, é óbvio e patente que todos os seres humanos não são iguais, irmãos. Nós temos particularidades, nós temos coisas que nos compõem, que nos fazem praticamente únicos. E isso é absolutamente incrível. Eu acho isso pelo menos curiosíssimo. Irmãos, você tem o exemplo mais clássico, né? Você tem 2 filhos gêmeos. Filhos gêmeos significa a mesma carga genética, igual, idênticos. E às vezes são pessoas completamente diferentes, sendo criados no mesmo local, na mesma casa. Por que eu estou falando disso? Essa é uma ideia fundamental, é a primeira que eu quero que você me acompanhe nessa manhã. Irmãos, isso funciona com pessoas, mas isso também funciona com comunidades. Grupos de pessoas
formam também expressões dessa comunidade que são muito diferentes umas das outras. Toda comunidade é igual, irmãos? Num sentido amplo, sim. Falando especificamente de igreja. É curioso que a gente sempre fala sobre isso nas nossas conversas do dia a dia. Irmãos, toda igreja é igual, é impressionante. Muda o CEP, é a mesma coisa. Toda igreja, o grupo de louvor está brigando. Sim ou não, irmãos? Não sei se você faz parte do grupo de louvor, mas se você faz, é a mesma coisa, não muda o CEP. A gente vai ter, em qualquer igreja, a gente vai ter filhos de excelentes crentes que vão se desviar. E nas igrejas a gente sempre vai ter dificuldade em escolher qual vai ser a cor da parede, qual vai ser o piso que a gente vai colocar com a porta. Não importa qual é a igreja, é sempre a mesma coisa. Mas, num sentido muito estrito e específico, não, irmãos. Igrejas não são iguais e elas apresentam diferenças substanciais umas para as outras. Antes da gente ir para lá, falando ainda das pessoas, eu chamei Laís e falei, Laís, olha esse slide aqui, vai dar problema? Ela falou, vai. Mas aí eu decidi contar com a sua boa vontade, certo? Eu vou mexer no vespeiro agora, falando sobre culturas ainda. Vai aparecer 2 políticos aí na frente, certo? Não se emocione com tanta ênfase. Preste atenção no que eu estou querendo dizer. Antes da gente passar. Irmãos, são 2 cidades que têm características muito similares. É impressionante. Eu sei que você mora aqui e você não percebe. Mas, para quem é de outro lugar do Brasil, é incrível. São 2 megalópolis. Polos universitários. As 2 têm histórias longuíssimas. A distância de uma para outra é 500 quilômetros. Meu Deus do céu, isso não é nada. Estados colados. É a mesma zona brasileira. Mas elas não podiam ser mais diferentes. Vamos lá agora para a parte emocionante? Olha aí os 2 representantes dessas 2 cidades. Eu não sei se eu te ofendo mostrando o Alckmin, tá? Porque eu coloquei como exemplo do paulista. Mas a gente tem Alckmin, um representante de São Paulo, e Romário, que eu não sei porque eu escolhi como um representante do Rio de Janeiro. Irmãos, olha, de novo, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. São 2 cidades brasileiras, muito perto umas das outras. Não podia ser... Você concorda que não podia ser mais diferente um carioca de um paulista? Eu vou te dar um dado, só para você entender a comparação. Quantos quilômetros está Natal de Salvador? Um chute. 1.000 quilômetros. Natal está a 1.090 quilômetros de Salvador. É 2 vezes mais longe. Para você sair de Natal e chegar em Salvador, você corta 4 estados do Brasil. Mas apesar de diferentes em algum nível, Natal e Salvador parecem mais do que São Paulo e Rio. Você concorda? O que eu estou querendo te mostrar? Meu irmão, minha irmã, isso é muito louco. Ciências humanas, ciências sociais, trabalha com um objeto muito difícil de explicar, que são pessoas e comunidades. Eu não sei explicar por quê, mas são 2 locais que poderiam ser muito parecidos uns com os outros e talvez são os mais diferentes do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Por que isso? Porque essa digressão é talvez para te mostrar uma coisa mais importante. Não sei se você reconhece, aí são 3 igrejas. Irmãos, a mesmíssima denominação, 3 igrejas presbiterianas, é o mesmo credo, a mesma forma de ensino, a mesma base, os hinos, pelo menos uma parte dela, tudo compartilhado, tudo igual. Irmãos, elas são igrejas iguais umas das outras? A gente tem 3. A primeira, a mais bonita e importante, né, que é aquela ali, é a PVB. Pois bem, a gente é uma igreja familiar, irmãos. Nós temos 200 membros. E que fica numa zona da periferia de São Paulo, no sentido de que não está naquele centro onde funciona como é o nome? O rodízio, certo? A gente está num canto um pouco mais afastado. Outra igreja que está aí é a Presbiteriana de Alphaville. Irmãos, zona nobre da principal capital da América Latina, mais de 1.000 membros. Ouvi mais de 3, eu não sei exatamente, eu não achei na internet quantos, mas mais de 1.000 membros. A terceira que está aí é a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Quem fundou? Simonton, irmãos. Simonton fundou essa igreja em 1862. Olha que loucura. Na antiga capital do país. Hoje ela tem mais de 2.000 membros. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, é impossível que essas igrejas elas tenham a mesma cultura. De novo, tem os mesmos símbolos de fé. Confissão, tem o catecismo. São igrejas que se reúnem, inclusive institucionalmente, elas estão ligadas umas às outras. Nós participamos dos mesmos concílios.
A constituição que rege as três são iguais, mas na prática elas são muito diferentes, irmãos. E o que eu quero dizer, resumindo toda essa introdução relativamente longa? Irmãos, igreja tem uma cara, ela tem um jeito. E eu sei que você já experimentou isso. Você entra em duas igrejas presbiterianas, sei lá, duas igrejas batistas, duas Assembleias de Deus. A despeito delas terem um monte de coisa que as compõem como iguais, na prática a expressão delas às vezes é muito diferente uma da outra. Vou te dar um exemplo concreto. Laís está aí. Ela nem gosta quando eu fico falando dela, mas enfim, né? Estamos aqui. Lá em Natal, ela falou, ó, não quero mais ficar na igreja que eu estou, vou procurar uma igreja presbiteriana. E visitou algumas. Uma das que ela foi, ela disse, parecia que eu estava num velório. E eu entendo o que ela fala, porque eu conheço aquela igreja e eu sei como é. É estranho, mas é diferente. Quando você entra naquela igreja, tem uma frieza que mudam os pastores e continua a mesma coisa. Às vezes você vai para outra igreja presbiteriana, que algumas pessoas falam, nem parece que é a igreja presbiteriana, porque é uma alegria, uma festa, aquela coisa toda. Tudo isso para dizer, irmãos, nossas igrejas têm culturas que vão além dos nossos símbolos, da nossa música. E é aqui que a coisa começa a ficar mais difícil. Como é que uma cultura se forma, irmãos? Como é que uma igreja vai ganhando uma cara? A gente tem, irmãos, uma igreja que muitas vezes ela é fruto de um olhar da liderança. O que eu quero te falar? Essa igreja aqui hoje, ela é profundamente impactada pelas lideranças que passaram por ela nos anos passados, nos muitos anos passados, são 40. Vieram alguns pastores, e não só os pastores, vieram algumas composições de conselho que, a partir da forma de interpretar a Escritura, interpretar a Bíblia, vão moldando a forma real que a igreja tem. Você entende? Dependendo como o pastor está guiando a igreja, e o pastor junto com os conselhos, tanto o conselho da igreja mesmo, quanto os líderes dos ministérios, irmãos, a gente vai dando uma cara para a expressão concreta da igreja. E aqui a coisa começa a ficar complicada. O que eu estou te dizendo? Dependendo da forma como os pastores se portam... E aí a gente está falando de cultura. Irmãos, o que é cultura? Cultura vem da palavra cultivo. É a forma que a gente faz as coisas funcionarem. Se a gente entra aqui e começa a se portar de uma certa forma, isso vai moldando a igreja numa direção específica. E esse processo, irmãos, às vezes é tão silencioso. Ele é tão multiforme, ele é tão devagar que a gente não vai percebendo. Mas isso faz toda a diferença no dia a dia prático da nossa expressão de fé real entre nós. Então, os nossos valores, irmãos, vão impactar diretamente as nossas escolhas. Aquilo que a gente entende que é importante vai fazer com que as decisões que a gente tome sejam A ou B. A gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, vivendo numa cultura que define a gente e a gente também define essa cultura. Ela é moldada por nós e ela também nos molda. Então, quando você entrou aqui, que você virou membro, você chegou numa igreja que já tem uma história anterior. Você não sabe disso às vezes, você nem sabe o nome dos pastores que vieram, mas você é profundamente impactado por essa história que te precedeu, seja ela boa, seja ela má. De novo, cultura. Nossa igreja tem uma história, tem uma cara. Pastores formam a igreja, irmãos. A igreja que a gente quer ter, ela está sendo hoje construída toda terça-feira, toda quinta, todo sábado, todo domingo. Todas as vezes que o pastor Alfredo se reúne com irmãos para fazer o catecúmenos, isso está acontecendo. Esse primeiro contato, e aí, obviamente, eu também, todos os outros líderes também, não estou particularizando. Só quero dizer que a forma que a gente vai selecionando, guiando o olhar das pessoas, faz com que pessoas cheguem e, concordando com essa ideia, fiquem. As que não concordam vão embora. E o que acontece? Essa cultura vai se aprofundando. Vocês estão me acompanhando, irmãos? A gente vai moldando a igreja a partir da liderança. Irmãos, você também sabe disso. Nunca subestime o poder do ambiente que você trabalha. Por exemplo, você chega numa igreja e gradualmente, dependendo do quão isso vai ter aderência na sua vida, isso vai moldando quem você é mesmo. Dependendo da empresa, você está se tornando o tipo de pessoa que trabalha nessa empresa. Ou seja, se é uma empresa que vive a vida de uma maneira super pragmática e utilitarista, você vai também se transformar numa pessoa, ao longo do tempo, utilitarista e pragmática também. Ou pelo menos a tendência é essa.
Uma última coisa antes da gente ir para frente, porque talvez esteja etéreo, mas vai começar a ficar mais concreto agora. O que eu estou te falando é o seguinte: aquilo que a gente faz repetidamente está moldando quem nós somos, irmãos. Aquilo que todos... Meu irmão, minha irmã, aquilo que a gente faz sempre está moldando quem nós somos. Se nós somos, por exemplo, uma igreja que quando a gente briga, a gente se perdoa e a gente reconstrói os relacionamentos e esse relacionamento restaurado segue em frente, nós vamos sendo cada vez mais marcados por uma cultura de perdão e reconciliação. Você está entendendo? Porque você que está aí pode não ter participado da briga, mas você está vendo gente se perdoando. Você está vendo relacionamentos sendo reconstruídos. Então você está caminhando nessa cultura construída de reconstrução. Agora, no inverso, e você conhece a igreja assim, você sabe, você já passou por isso. Se você vive numa igreja em que as pessoas brigam e elas não resolvem, e essas brigas são fermentadas por 30 anos, isso também gera uma cultura. Mesmo que você não perceba na superfície, você entra no espaço e de repente aquilo é estranho. Parece que as pessoas que estão lá, que convivem há 1000 anos, não falam umas com as outras, não sentam junto umas com as outras. Por quê? Porque essa cultura foi sendo perpetrada. A gente aprendeu a não se perdoar, a não reconstruir. E aí a igreja, independente do domingo à noite, é isso que eu estou tentando te falar. Independente da nossa reunião para adoração, se a gente tem uma cultura errada na prática, a gente é uma igreja errada na prática também. Porque todo mundo vem para cá, chora, ora, ouve a palavra, mas vai embora sem reconstruir as relações. Portanto, uma cultura quebrada. E aqui foi só um exemplo. Tem vários outros exemplos nesse sentido. Só estou tentando te falar de cultura. Então, queridos, a liderança é muito importante. Muito importante. Mesmo. Pastores e líderes, infelizmente, em muitas ocasiões, passam a ver a igreja como sendo deles. E até o jeito de falar diz alguma coisa, né? Um pouco isso. Claro, irmãos, de novo, o objeto é muito complexo, que são seres humanos. Não é exatamente assim. Eu não estou te dizendo que se você chegar em qualquer ambiente, você vai se transformar nessa pessoa imediatamente. Não é. Mas a tendência é essa. Uma boa parte, meu irmão. Isso funciona às vezes mais, às vezes menos. Por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, isso tende a acontecer um pouco menos do que numa igreja pentecostal que você abre na sua casa. Porque a gente tem estruturas. Mas ainda assim isso acontece no nosso meio. O que eu estou te falando? Meu irmão, quando um pastor olha para a igreja e fala assim, essa igreja é minha, esse vocábulo aparece, isso começa já a dar sinal para a gente de uma cultura que vai guiando. Ai, você está me entendendo? O pastor diz o seguinte, essa igreja é minha. Quando ele fala isso, ele está colocando para fora uma forma de enxergar a vida prática da igreja que molda a vida dele, da sua família, do conselho e do membro mais novo que chegou na igreja. Todo mundo é impactado quando a gente tem uma liderança que enxerga dessa forma. Por quê? Ver a igreja desse jeito faz com que nasça um desejo no pastor, na liderança, de nutrir a igreja, de fazer a igreja crescer pelo simples motivo de fazê-la de um distintivo. Você entende o que eu quis dizer agora? Por que um pastor como esse quer fazer a igreja crescer? Porque perceba, crescer a igreja é bom? Irmãos, quase sempre é bom. Mas a forma de você fazer e o porquê você faz impacta muito, muito. Por que pastores que acham que a igreja é deles querem fazer com que a igreja cresça? Porque na reunião do presbitério ou na reunião da congregação, qualquer coisa que seja nesse sentido, ele pode dizer, tá vendo isso daqui? Fui eu que fiz. Essa obra aqui é minha. Esse tipo de liderança coloca a sua validação num locus que é externo. Ou seja, responde a um anseio, irmãos, que é demoníaco e que gera destruição, que é eu, pastor, vou ter mais valor quanto mais valor a minha igreja tiver. E no valor no sentido de quanto maior a minha igreja for, quanto mais minha igreja arrecada, quanto mais bonita a minha igreja é, quanto mais chique são nossos pisos, nosso púlpito. É aqui que começa o abuso, irmãos. Infelizmente é aqui. Por quê? A gente deixa introduzir no nosso meio uma cultura de personificação. O pastor passa a ser o principal da igreja. Ai, meu Deus do céu, que agonia eu tenho desse tipo de vocábulo. Ah, é o anjo da igreja, é o cabeça da igreja, é o dono da igreja. De novo, alguma dessa linguagem é bíblica, e realmente é. Em alguns contextos muito específicos,
eu não tenho problema. Mas, irmãos, isso daqui, a gente está num fio da navalha mesmo. Um pastor que começa a acreditar que ele é o cabeça da igreja, irmãos, a gente está no limite de cair para um lado muito ruim. Fala. Porque você está absolutamente correta, mas é a mesma coisa de democracia, por exemplo. Eu sou a favor de democracia? Sou. No papel ela funciona perfeitamente. Na prática ela funciona. Começa a ter um tipo de mecanismo de curto-circuito interno que faz uma ideia que é perfeita na prática, na teoria, na prática começar a se deteriorar. Então, o que acontece com pastores que são assim na Igreja Presbiteriana do Brasil? O cara chega, a igreja é minha, o jeito que eu enxergo é o melhor, a igreja vai ter minha cara. Existe um conselho para coibir? Existe. Só que esse pastor começa a usar estratégias para ir limpando o conselho. Uma cidade específica que ninguém sabe qual é, certo? Presbitério, exatamente. Eu conheço pessoalmente, eu apertei a mão dessa pessoa. O cara tirou 3 conselhos, ele destituiu 3 conselhos, um pastor. Aí você fala, mas como é que ele fazia isso? A igreja é conivente. É verdade, a igreja é conivente. Por quê? Igrejas assim, em que pastores conseguem monopolizar essa questão e começar a dar cara para a igreja, vai ficando na igreja gente que concorda com o pastor. Percebe? As pessoas começam a ter um certo antagonismo, mas ele consegue, a partir de política, ir tirando essas pessoas, pelo cansaço, por denúncia, por qualquer artifício que seja. E aí acaba, numa igreja presbiteriana conciliar, ficando sozinho, ele é o dono da igreja. Porque o conselho vira o quê? Uma galera que se junta para falar, amém, vamos em frente, pastor. Então, irmãos, mais uma vez, lembra do filho pródigo? Eu queria estar falando do filho pródigo. Mas isso acontece, irmãos. E quando isso acontece, quem é que sofre? Cara, todo mundo, pô. Todo mundo sofre. A igreja... E aí, perceba, olha como é que isso se expressa na vida concreta. O pastor fala o seguinte, essa igreja é minha, eu quero que ela seja maior, a mais linda, para que todo mundo me ame. Ele vai ter uma prática diária para que a igreja seja um espelho de quem ele é. E aí os métodos que ele vai usar para que a igreja cresça tem muito a ver com, hoje, o que a gente entende sobre crescer uma empresa, por exemplo. E aí, vale a máxima, né? O boi só engorda com o olho do dono. Lembra disso? E as pessoas falam muito isso, né? Se você quer fazer sua empresa crescer, você não pode não estar presente, não pode não passar por você, só confie em você mesmo. E aí o que acontece na prática? É preciso que o pastor tenha controle de todos os processos. E é preciso que cada coisa funcione exatamente para um fim específico. E tudo tem que passar por mim, sempre. Porque, de novo, gente assim, irmãos, eles pensam que só eles conseguem entender de verdade como o mundo é, como a fé se expressa. Deus só fala comigo, portanto tudo vai ser do meu jeito. Só vai funcionar se for do meu jeito, porque eu sou o iluminado, eu sei o caminho. E, irmãos, de novo, exatamente o que eu estou te falando aqui agora, talvez você nunca tenha experimentado na sua vida. Porque a imagem principal que a gente tem hoje é de algumas igrejas no Brasil e muitas igrejas dos Estados Unidos. Muitas. Que a ideia é, o cara sozinho, 1000 aspas, pega uma igreja com, 100 membros e aí 15 anos depois ela tem 20 mil. Se ele fez isso, nessa leitura equivocada, então ele sabe o caminho. Então todo mundo fala, não, vamos ouvir, porque ele é o iluminado, ele tem uma coisa diferente. Deus se move diferente nele, então ele vai dar o caminho. A gente está na trilha do abuso. Fala, meu irmão. Quer responder essa? Não, porque... Pode não ser assim, a água vai esquentando. Se chegar aqui hoje, chegou aqui um pastor, bate na mesa, primeiro dia chega aqui para ser entrevistado pelo conselho, para passar pela eleição. Ele chega e bate na mesa e fala assim, vai ser do meu jeito, pronto, acabou. Aqui na minha igreja mando eu e pronto. Esse cara não vem. Mas o que ele faz? Ele vai comendo por fora, ele vai controlando as estruturas, vai matando a liderança e vai eliminando toda a palavra contrária. Se tem um presbítero, no caso da igreja presbiteriana, né?
Se tem um presbítero que tem uma posição mais forte, mais contundente contra, o que ele faz? Mina e afasta, tira. E aí você vai eliminando a oposição. E aí você consegue controlar isso. Não no curto prazo, mas no longo. É a ideia do sapo. Se você pegar um sapo e colocar água quente, ele pula. Se você deixar a água esquentando, ele morre. Simples assim. Simples assim. E outra, Lucas, o anseio que você acabou de levantar, eu e o Alfredo, a gente conversava muito no seminário sobre isso. Por quê? Cara, esse é um local absolutamente surreal isso ter acontecido, mas que para algumas pessoas dá dinheiro e dá fama, e isso atrai gente ruim. E aí no seminário deveria ser um local, e não só no seminário, tá? Primeiro passa no conselho da igreja, depois passa no presbitério, depois passa no seminário, depois volta pro presbitério. A gente deveria conseguir identificar isso. Sim, você está coberto de razão. Só qual é o problema? Normalmente gente assim é carismática. Gente assim fala bem. Gente assim traz resultado. Aí, bicho, daí pra frente é o caos. E aí tá cheio. Infelizmente, o Alfredo tá falando, eu achava que ele ia dizer, na nossa sala, a gente ouviu da boca do nosso colega, ele dizendo, na minha igreja vou mandar eu. Quem não concordar pode procurar outra igreja. E era uma pessoa que não... Enfim, sem detalhes, tá? Qual é o problema? Uma igreja assim, irmãos, com esse tipo de líder, e para voltar para o fio, pastores assim querem que a igreja seja grande por causa deles. Ele não está preocupado com a pessoa que chegou. Ele está preocupado que a pessoa que chegou é um número. Quanto mais número, melhor. Pessoas assim interpretam a igreja a partir da eficiência. Ou seja, tudo tem que funcionar. Por quê? Para que novas pessoas venham, o louvor tem que ser muito bom. A parte arquitetônica tem que ser muito boa. O estacionamento tem que ser muito bom. Você está entendendo? Tudo tem que ser muito bom, porque a ideia é que mais pessoas cheguem o tempo todo. Então, eficiência, eficiência, eficiência. O que acontece, irmãos? A partir desse tipo de leitura, na igreja, o que impera é medo. Perceba, não necessariamente na membresia. A membresia às vezes olha e nossa, meu Deus do céu, a gente devia ter um seminário sobre isso, né? Quem está sentado e é muito impactado por uma linguagem muito eloquente, muito afinada, muito jovem, não sei o quê, fala assim, meu Deus do céu, era tudo que eu queria, era um pastor assim, porque ele é muito bom, ele me entende, não sei o quê. Quando você passa para um segundo nível, que é o nível de participar da gestão da igreja, você começa a ficar à mercê da parte que não aparece no púlpito. E aí, esse tipo de pastor começa a usar o medo como estratégia de fazer com que as coisas funcionem bem. Você entende? Tudo tem que funcionar bem, tudo tem que ser perfeito. Aí, irmãos, pequenas falhas, algumas discordâncias, ou, por exemplo, quando um processo não é entregue da forma que o líder quer, quando alguma coisa sai do esperado, qual é o sentimento que surge nele? Raiva, frustração, desprezo. As palavras começam a ser mais duras, irmãos. Começa a haver rispidez e começa a ter cobrança cada vez maior. E aí, o louvor, por exemplo, que é um ministério que eu estou muito ativo, né? Pequenas notas erradas, você não presta, você não sabe de nada. De novo, não começa assim. Mas quando você vai sendo envolvido nessa teia, esse tipo de coisa começa a aparecer. Percebam, irmãos? Nem sempre isso é uma caricatura, né? O chefe que berra no corredor, por exemplo, e envergonha publicamente uma pessoa. Às vezes, o discurso é polido, ele é educado, ele é burilado, né? Calmo. Mas por trás tem uma mensagem muito clara, que é o seguinte, eu estou de olho em você. Isso aqui que você fez é inadmissível. Você está comprometendo a minha igreja, o meu espaço, está sendo pior por sua causa. Então abre o olho. Irmãos, talvez você esteja pensando, olhando para mim e falando, pastor, você é louco, isso não acontece, querido, minha querida. O pastor Alfredo tem mais experiência do que eu nisso. Mas eu também sentei recente agora com gente que falava exatamente isso. Num acampamento de liderança, o pastor abrir a boca e humilhar uma pessoa publicamente na frente de todo mundo. Porque o trabalho não está certo. E aí sabe o que me dá raiva profunda? Esse tipo de cultura, ela é... Que palavra ruim eu ia usar, mas é isso mesmo. Ela é travestida, irmãos, de uma preocupação. Você entende?
o pastor começa a falar o seguinte: não, eu cobro desse jeito, eu faço dessas coisas, eu trato mal as pessoas, eu sou ríspido e tal, porque a gente não pode servir o Senhor de qualquer jeito. A gente tem que entregar o melhor. Vocês entendem isso? A gente tem que entregar o melhor para o Senhor. A linguagem, ela é revestida de um vernizinho de crente, mas o que está na base é o seguinte: eu quero que a igreja seja perfeita o tempo todo para vir mais gente. E aí eu bato em todo mundo. Então, irmãos, a gente pode, por causa do nosso desejo pecaminoso, ficar fingindo que a gente está preocupado com a glória de Deus, com o reino de Deus, quando na verdade não tem nada a ver com isso. A gente está preocupado de novo com a igreja ser bonita. Você quer falar, Vera? Agora eu vou ter que falar. Vai lá. Só não me complica mais do que eu já estou complicado, certo? Um texto. Qual que é o versículo, irmãos? Principal? Que pastores abusadores usam? Que isso, gente? Qual é a explicação teológica? Você não pode tocar no ungido do Senhor. Eu sou ungido por Deus. Deus me escolheu. Se você vem contra mim, você vem contra Deus. Eu não estou preparado para... Enfim, fala. Sim. Só que ele sai. Olha, duas coisas. Primeira, um perdão que eu peço para vocês. O que eu estou falando aqui, eu estou falando pastores, mas a minha ideia é que essa seja uma palavra para qualquer liderança. Pode ser a presidente da SAF, pode ser a presidente da UPA, pode ser o presidente de um ministério que tem 3 pessoas. Isso também pode acontecer, certo? Então não são só pastores. Mas minha irmã, eu não estava lá, certo? Mas o que me chega de pastores mais velhos é que se chamavam presbíteros nos anos 60, 70 de xerife, general, alguma coisa assim. Porque os presbíteros, eles davam mais o tom da igreja do que os pastores. Em algum momento teve essa inversão. Mas ainda existem conselhos que são... porque a palavra é essa mesmo. São tóxicos com o pastor mesmo. Às vezes você tem um pastor bem intencionado, um cara santo, que quer ver o reino de Deus ir para frente. E aí você cai num conselho que é realmente ruim, cara, você é atropelado. Muito. E, de novo, não aparece para a igreja. Por isso, meu irmão, minha queridíssima irmã, vou voltar para presbítero, vou voltar para diácono. Pelo amor de Deus, pensa no que você está fazendo. De novo, vou voltar para pastor, pensa no que você está fazendo. Você tem que enxergar qualidades que vão além da nossa performance aqui no domingo. Bem, sim, então, Tati, a nossa expectativa é que esse encontro aqui seja um encontro que a gente está caminhando nesse sentido. É isso que eu estou tentando falar. Igreja, vamos abrir o olho para essas coisas que você está falando. Concordo com você. Irmãos, o que você tem que estar procurando em mim, no pastor Alfredo, em qualquer pastor, em qualquer presbítero? A gente tem que ser crente, irmãos. E ser crente como é ser crente? Pastor, como é que eu sei que uma pessoa é crente? Olha para a vida de Jesus e vê se o que ele está fazendo, Jesus fazia também. E para com essa malandragem, me desculpa a sinceridade, de ficar falando assim: ah, mas Jesus foi lá e com chicote batia em todo mundo. Era assim, irmãos? Jesus batia em todo mundo com chicote? Para de graça, pô. Jesus não fazia isso. Jesus com pecadores, com gente crente, Jesus era manso. Mesmo, ele era afetuoso. Jesus era meigo, irmãos, porque, de novo, em algum momento, nessa loucura da sociedade que a gente vive, ser uma pessoa terna virou sinônimo de ser um homem fraco. Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser muito gentil, você pode ser manso, você pode ser calmo e ser super macho. Você quer ser macho? Pode ser macho. Mas você também pode ser gentil. Você pode tratar as pessoas com educação, com bondade. Porque quem fazia isso? O próprio Jesus. Tem hora que tem que dar chicotada? Tem. Nas pessoas? Não, nunca é nas pessoas, tá? Jesus virou as mesas e tal, mas ele não chicoteou as pessoas. Estou falando isso. Mas a gente tem que colocar isso no plano, irmãos. Porque, de novo, aí é o nosso segundo encontro da semana que vem. A gente vai mesmo mergulhar na Escritura e ver como é que é um líder segundo a Bíblia. Hoje eu estou só falando do problema. Mas você vai ver comigo, a gente é ordenado a não só a cuidar da igreja, mas a cuidar da igreja de uma forma específica. E isso envolve carinho. De verdade, irmãos. Isso envolve... No lugar da pessoa. Claro. Por trás das pessoas tem uma família. Opa! Tem mágoas, tem dores, tem traumas. As pessoas chegam assim. É um convite. Vamos com a gente na próxima reunião do presbitério, certo, irmãos? Aí a gente dá uma olhada lá como é que é. O que eu quero dizer, meus irmãos? Nessa teia que o pastor vai formando para que a igreja, pastores e líderes, né? Para que a igreja seja do seu jeito, especialmente pessoas mais frágeis, que já foram anteriormente abusadas, começam a se envolver numa teia, irmãos, de paranoia, de vigilância. E a vida começa a ser: eu não posso desapontar o pastor.
Ai, meu Deus do céu, isso é demoníaco, né? Eu não posso cair da graça do pastor, eu preciso ser melhor que os outros. Eu preciso estar sempre sendo bem visto por esse homem. Porque quem concorda entra na panela, né? Sai, almoça com o pastor, janta, alguém que fala alguma coisa vai sendo tirado e essa pessoa está vendo esse ser deixado de lado. E aí a gente começa o caos, pô. Eu lembro demais de um pastor nosso, que eu e o Alfredo, a gente vive tirando onda dele, porque ele era meio estranho mesmo. Mas uma coisa que ele falou, eu concordo plenamente, eu nunca esqueço. Ele disse que na igreja dele chegava um cara e falou: eu não gosto de você, eu queria que você não estivesse aqui. Ele disse: não tem problema, eu amo você. Parece uma historinha assim, mas irmãos, ser pastor é exatamente isso. As pessoas falarem, não concordam, você está fazendo errado, não sei o quê, e a nossa obrigação é continuar amando essa pessoa. Eu estou dizendo que a gente tem que aceitar ser maltratado? Não estou dizendo isso. Se você for mal educado comigo, eu não vou te devolver, mas assim, a gente tem que interromper também um tipo de violência que vem da igreja para o pastor. Mas, irmãos, e aí eu lembro também de outro, aí sim, um grande amigo meu, um pastor, ele sempre falou o seguinte: Rafael, você não foi chamado para ser amigo da sua igreja. E eu ficava assim, caramba, que negócio estranho, né? Achando que ele está dizendo que tem que ser distante. O que ele estava dizendo é, quando você é amigo de alguém, você espera alguma coisa, certo? De amigo, você cuida, você espera. Ele falou, você não pode esperar da sua igreja. Você está lá para servir a igreja. Ela te trate bem, ela não te trate bem. Ela faz você do jeito certo, faz do jeito errado, mas você tem que estar lá amando. Mais uma vez, não estou falando de abuso, tá? Mas acho que vocês entenderam. Fala, minha irmã. Temos que respeitar. Sim. Acho que nem todo mundo ouviu o que nossa irmã está dizendo dependendo da teologia, e aí nem dá para dizer que é teologia, né? Mas essa forma do evangelicalismo que a gente tem hoje no Brasil, que é um cara que vai mostrando o caminho, que vai fazendo você viver o melhor de Deus, essa coisa toda. Quando tem 1000 pessoas na igreja que falaram, minha vida mudou por causa desse homem, e aí você está vendo algum problema, quem é o errado? Você. Fica quieto e deixa o cara ser crente. É um pouco isso. E aí, irmãos, disso tudo aqui, o que eu estou falando e por que a gente falou de cultura lá do começo? Qual é o problema? Isso começa a ser reproduzido, irmãos. Essa parte é a parte sutil, mas tenebrosa. Porque do jeito que a gente está pintando, parece que o pastor é o vilão e aí a igreja toda está ok. À medida que o tempo vai passando, as pessoas começam a também reproduzir esse tipo de comportamento. Os membros. Talvez... Passa mais um, por favor. Talvez você não consiga ler com calma, mas eu vou ler para você. Isso aqui é um testemunho real, tá? Enquanto eu trabalhava para uma igreja numa grande área metropolitana, eu via rotineiramente outras pessoas da equipe sendo tratadas com grosseria e dureza pelo pastor principal e por outras que estavam em sua boa graça. Os membros da equipe frequentemente eram colocados uns contra os outros, o que gerava uma inveja, uma competição doentia, ao invés de unidade, trabalho em equipe e fraternidade. Era uma forma de manter todos desequilibrados, inseguros e se esforçando para não entrar na lista negra do pastor principal. As pessoas eram motivadas em sua maioria pelo medo. O que eu fiz quando vi inicialmente esse abuso na igreja? A pessoa falando. E aí tá aqui a coisa, né? Um pouco aquilo que a gente está dizendo. Mas se as pessoas vêm, por que elas não vão embora? Olha o que acontece. Eu fiquei chocado no primeiro momento. Depois eu fiquei aliviado por não ser contra mim. Depois eu racionalizei esse comportamento ridículo que devia realmente significar o discipulado verdadeiro, né? Confiei na liderança acreditando que esse tipo de treinamento era necessário para me tornar um ministro eficaz. Pensei que de alguma forma aquelas pessoas mereciam um maltratamento e eu tive medo de que se eu manifestasse eu ia ser o próximo. E aí você está formando um cara que é igual a você. E aí de repente, como o pastor Alfredo estava falando, depois de 10 anos, 15 anos, você tem um conselho todo igual a você. E aí depois você tem um conselho e toda a diaconia igual a você, e aí a gente tem uma igreja narcisista nesse sentido. Então, percebe, irmãos, como o problema é mais complicado? Olha só, algumas características. Agora, o que a Tati estava dizendo, como é que você aqui hoje consegue identificar que uma igreja está caminhando no sentido do abuso? Algumas características. Primeiro, narcisismo. É a primeira de todas. Irmãos, Narciso, quem era? Lembra? Pois é. O cara olhava o lago, via o próprio reflexo. O que ele via? Meu Deus, como eu sou a coisa mais linda do mundo. E aí algumas lendas dizem que ele morreu afogado por tentar ter contato consigo mesmo, outras que ele morreu por inanição. Eu me contemplo tanto que eu não como e morro. Bem, irmãos, às vezes narcisismo é confundido com ter uma personalidade forte. Ai, meu Deus do céu. Não é porque o pastor se ama, não. É só porque ele nasceu com uma personalidade forte, sabe? Um cara marcante. Pessoas assim, normalmente veem as suas igrejas como as melhores. Tá aí, né? Eu no começo lá falando, abre o olho aí, né? Mas fica falando assim, olha, minha igreja é a melhor.
minha igreja é a mais influente. Nós somos os maiores. A própria imagem e a imagem da igreja estão profundamente ligadas umas às outras, para esse tipo de pastor. Vou te dar mais um testemunho. Eu estava numa reunião de presbitério, e aí eu e um pastor antiquíssimo lá, daquele lugar, a gente estava dizendo o seguinte: olha, a gente tem que abrir o olho, a igreja presbiteriana do Brasil está diminuindo, ela não está crescendo. Porque, irmãos, a gente hoje tem mais membros do que tinha há 10 anos atrás. Mas a gente tem menos membros no sentido de, se a gente pegasse só a taxa de natalidade e aplicasse, a gente deveria ter mais membros do que a gente tem. Ou seja, só se os nossos filhos ficassem na igreja, a gente deveria ser maior. Portanto, a gente está diminuindo. A gente está dizendo isso, cara, alguma coisa a gente está fazendo errado, vamos olhar e tal. O pastor pediu a palavra e falou o seguinte: a gente pode ser até uma igreja menor, mas nós somos a única igreja realmente cristã do Brasil inteiro. E aí eu fiquei olhando assim para a cara dele. Eu juro para você que eu nem sei o que comentar. Tem um dito dentro da física que é assim: você nem está errado. Que é, quando uma pessoa fala uma coisa tão nada a ver, você nem errado consegue estar, porque você não está nem dentro do assunto principal. É um pouco o que eu acho que aquele cara estava. Achar que o reino de Deus se resume... Irmãos, eu acho a igreja presbiteriana do Brasil a igreja que tem a teologia mais saudável no papel. Por isso que eu estou aqui. Senão eu não estaria aqui. Eu realmente acho isso. Mas daí a dizer que só a gente tem o reino de Deus no país, aí é loucura. Loucura total, pô. Gente louca. Desculpa a sinceridade. Mas narcisismo faz isso, pô. É olhar pra gente e falar assim: nós somos os melhores. Mesmo que a gente esteja diminuindo, mesmo que a gente em algum nível não esteja se comunicando mais, a gente é o melhor e pronto. Um pouco isso. Fala, por favor. Igrejas que têm o nome ou a placa ou a foto do pastor, né? Isso não necessariamente precisa ser uma placa. O Rafael fica brincando aí nas aulas, porque vai colocar minha foto de fora. Isso seria um prejudicial por muitos motivos. Mas o principal é quando você tem o pastor quer se ver lá na placa, entendeu? E assim, não necessariamente na placa. Você tem que estar nos posts das redes sociais. Você precisa necessariamente estar sentado lá na frente, numa posição de destaque. Esse é o amor pela própria imagem, pela autoimagem, é um fator extremamente importante. Ó, fizeram um sinal lá, tinha uma igreja, tiraram a placa, mas tinha uma igreja que tinha um pastor assim, ó. Exatamente assim, ó. Eu falava que ele estava na guarda, né, para brigar comigo. Parece brincadeira. Você fala, mas isso é... Só colocar a foto do cara lá, qual que é o problema? Não, é muito problema. Porque a igreja é de Jesus Cristo. Você tem o direito de colocar sua foto na placa da igreja. Desde que você viva sem pecado, morra e ressuscite. Aí você salva a vida, aí tudo bem. Aí você pode ter seu nome lá na placa. Enquanto isso, a igreja é de Jesus. Enquanto a igreja... essa história como um todo. A igreja é minha, a minha imagem tem que estar na frente. Eu tenho que falar as principais coisas, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. É uma condição abusiva de um líder narcisista. Existem muitos. Infelizmente, a liderança eclesiástica, principalmente, ela é muito propícia à multiplicação desse tipo de manifestação. Irmãos, por favor, entenda o que eu vou dizer agora. Eu não estou dizendo que todas as vezes que o que eu vou dizer agora acontece está errado. Eu não estou dizendo isso, certo? Vou repetir mais uma vez. Existe forma de você homenagear uma pessoa que eu acho válida e ok. Eu estou falando de mim. Se Deus me der a graça de passar 20 anos aqui com vocês, se você falar assim, meu Deus, pastor Rafael trabalhou muito bem, não coloque nenhuma placa com meu nome em nenhum local da igreja. Não faça um busto meu. Não coloque foto minha. Você quer me deixar feliz? Infelizmente isso é verdade. Me paga uma pizza. Talvez não pague uma pizza, certo? Me chama pra gente correr. Eu acho que eu tô precisando mais nesse do que o outro. Mas fala pra mim, pô. Fala assim, pastor, muito obrigado. Você fez coisa muito boa e tal. E irmãos, me esquece. E eu sei que é meio chocante, mas é isso mesmo. Esquece. Outras pessoas vão vir. O reino de Deus vai continuar. Cara, gente...
Quanto tempo existe de igreja de Deus? São pelo menos 2.000 anos cristã, né? 2.000 anos de igreja. Você pensar, qualquer pastor, qualquer liderança, que você é muito importante para o reino de Deus, cara, deixa de ser bobo, pô. Deixa de ser bobo. Na moral, desculpa aí de novo seriedade. Cara, é muita desconexão com a realidade. Você achar que é muito importante para o país. Ah, eu estou impactando o país. Irmão, se você impactar sua esposa já é um bom caminho. Se você impactar seus filhos já é um excelente começo. Tá ligado? Gente, então, mais uma vez, quero muito deixar, sei lá, quero muito homenagear o pastor. Beleza. Dá um abraço, tá ótimo. Características da igreja, narcisismo. Segundo, o poder é a partir do medo. A gente já falou isso, eu vou um pouco mais para frente. De novo, concentração de poder. Tudo tem que ser decidido tendo o pastor com a anuência plena. A gente vai trocar a marca do papel higiênico do banheiro. Pastor, o senhor gosta mais de neve ou de outro lá? No meu caso, neve. E aí, um pouco o que a Tati falou. Nesse tipo de igreja assim, esses mecanismos de peso e contrapeso, vocês entendem isso, né, irmãos? Por que, por exemplo, os estados modernos têm 3 poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo. Porque a ideia é que nenhum poder faça tudo. Você não pode ter uma mesma pessoa que faz a lei, que julga e que executa. A ideia é essa. A gente divide para ter pesos e contrapesos. O que os pastores fazem? Acaba com isso. Tem na forma, não tem no conteúdo. Então até tem um conselho, mas o conselho não faz nada. Vai deixando o pastor fazer o que quer e a vida vai seguindo. E aí um último que a gente não falou ainda. Essencial é falta de transparência, irmãos. Igrejas que são abusivas e são tóxicas não têm transparência. O que isso quer dizer? Cara, a gente está num buraco horrível, né? Você chega pra gente e fala assim, olha, pastor Rafael me abusou, vamos dizer assim. Ele me deu um soco, a gente estava aqui na igreja, ele me deu um murro na cara. Aí você... Hã? Vai com essa brincadeirinha, viu? Daqui a pouco eu saio algemado aqui, aí quero ver, mas beleza. O pastor me deu um soco. Aí você chega para um presbítero e fala assim, eu quero que alguma coisa seja feita. Em igrejas abusivas, o que acontece? Fica tranquilo. A gente vai conversar, aí a porta fechada, não tem ata, não tem devolutiva, não tem disciplina, não tem nada. Fica tudo fechado, ninguém fala nada para ninguém e a vida segue assim. Pô. Percebe? Não tem um padrão discernível e passos específicos que a gente possa olhar e falar assim, não, se acontecer alguma coisa aqui, eu vou recorrer a essa pessoa, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, e a gente vai ficar sabendo. Não. As igrejas assim, confiam na gente, está tudo absolutamente fechado. De novo, né, irmãos? Não é justo e bom que a igreja também tenha acesso a tudo o que acontece, porque ia virar o caos. Desculpa a sinceridade, tá? Mas talvez você não tenha maturidade para acompanhar um tribunal, de ver o que acontece mesmo. Porque nossa irmã começou a falar, isso vai aparecer mais para frente, acho que não hoje mais, né? Mas o pastor erra, mas a igreja também pode errar, tá? Então, às vezes a igreja faz denúncia falsa, a igreja pesa a mão, então a gente também não pode ser unilateral nesse sentido. Mas não tem transparência em igrejas assim, irmãos. Tudo que acontece assim, não, a gente resolve, fica ali a portas fechadas e vida que segue. Não tem tribunal, não tem nada. Olha só, outra coisa, como é que pastores, líderes respondem a críticas? De novo, eu estou pontuando assim para que fique claro para você. O que a Tati falou, e eu concordo com ela plenamente, você precisa entender que é isso que a gente está fazendo agora. Eu estou tentando te ensinar como identificar abusos quando eles estão acontecendo. Outra forma é como é que pastores reagem à crítica, pastores e líderes, né? Quando o pastor ou o líder efetivamente erra, qual é a postura? O que realmente acontece quando uma falha real aparece? Irmãos, esse aqui é um ponto fundamental. Porque, meu querido irmão, querida irmã, se você não sabe, eu vou te ensinar agora. As críticas são inevitáveis. Não tem como. Se a gente fizer uma igreja de 2 pessoas, uma vai criticar a outra, certo? Onde houver ajuntamento humano e onde houver processos, sempre vai haver apontamentos de melhora. Não tem uma instância humana no planeta que seja isenta de avaliações de sugestões. Sempre vai ser assim. A pergunta é, quando você chega para a liderança e faz uma crítica, qual é a reação? E aqui, de novo, né, a gente precisa sempre estar pontuando. Eu não estou dizendo uma crítica tipo assim, pastor, eu queria que você morresse de câncer amanhã porque você é uma desgraça.
Isso não é crítica, tá, irmão? Isso não é uma crítica. A gente está em outro campo disso. Mas eu estou chegando assim e falo assim, pastor, isso que você fez realmente não foi bom. Isso aqui está errado, você errou nisso aqui, biblicamente, isso aqui está errado, a gente precisa ver e tal. Como é que reage? Como é que um líder saudável reage? Como é que uma instituição saudável reage a críticas? Pois é, irmãos. Isso tem que acontecer. De novo, o pastor Alfredo está aqui. É porque a gente... Não é bom a gente ficar falando de casos concretos. Mas, cara, o pastor fez uma coisa errada, objetivamente errada. A gente chega e fala, isso daqui que você fez é uma conduta inadequada ao cargo que você ocupa. Quando a resposta é, não foi assim... De novo, né? Quando a gente sabe que aconteceu. É certeza que realmente houve. Quando a resposta é, não, vocês estão errados, a Bíblia não é exatamente isso, não foi dessa forma, e começa a ter esquiva, começa a ter fuga, começa a negar. Quando o pastor começa a virar, não, estão falando isso porque estão querendo minar meu ministério, tirar minha... Você entende? Quando tem essa inversão, irmãos, isso é um sinal terrível, é péssimo. Muito ruim mesmo. Eu sei que o que eu vou falar agora pode até piorar a comunicação, porque foi realmente uma besteira muito grande. Mas domingo passado, se você estava aqui, a gente começou a tocar. A Lilian abriu a escola dominical, né? Beleza. Aí, falando, ela terminou de ler o texto e eu falei para os caras, vamos tocar aquela música e tal, porque a gente leu o texto. Eu saí tocando. E ela tinha um monte de coisa para falar ainda e eu não percebi, né? Aí ela continuou aqui na frente, esperando acabar a música para falar de novo. Quando ela foi falar de novo, aí eu toquei a segunda música de novo e não deixei ela falar de novo. De novo, é super besteira. Mas eu subi ali, eu fiquei, meu Deus do céu, acabou, coitada da Lina, o que eu fiz? Eu fui chamar ela na escola dominical e falar, irmã, me perdoa. Cara, eu errei, foi um erro. O que eu tô querendo dizer? Em coisas irmãos, eu não sei porque as pessoas têm dificuldade de pedir perdão. Pô, tu não errou? Tu não fez uma coisa errada? Cara, fala assim, eu errei, pô, eu errei. Todo mundo erra, é como diz aquela canção, né? Todo mundo erra, todo mundo vai errar. É assim, todos nós vamos errar. Se alguém chega para você e mostra um erro seu, qual é o problema de falar assim, meu irmão, eu estava errado mesmo, vacilei, não devia ter feito. E aí mais, né? Quando a coisa é realmente séria e um líder é confrontado com uma coisa realmente grave, a gente precisa enxergar na liderança, se ela for saudável, um comprometimento real de descobrir a verdade. Você chega para o conselho, vamos supor, hoje. Você chega para um conselho hoje e fala o seguinte, olha, eu vi o Maurício não está aqui, né? Mas assim, vi o Maurício roubando dinheiro da igreja. Irmãos, se a gente for saudável, a gente não vai chegar para você e falar assim, não, deixa quieto, isso aí não foi. A gente que pediu para ele tirar lá na hora A gente tem que chegar para você e falar assim, ok, é isso que aconteceu? A partir de agora a gente vai realmente se lançar numa intenção de averiguar tudo e realmente ver se foi assim ou não. E a gente vai te dar uma devolutiva, vai dizer, foi ou não foi? Esse compromisso precisa aparecer, irmãos. A gente não pode ficar encobrindo possíveis coisas erradas que a gente está fazendo. Cara, eu fico doente com isso. Por quê, irmãos? Os problemas não se resolvem sozinhos. O tempo não cura todas as coisas, irmãos. A gente precisa encarar os nossos conflitos de frente e falar, não, isso aqui precisa de uma reconstrução. A gente precisa sentar e conversar. Isso precisa acontecer, irmãos. Eu cansei de falar isso em algumas coisas concretas aqui da igreja. Falei assim, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, pastor, porque fulano fez isso? Falei, cara, por que você está falando isso para mim? Vamos chamar outra pessoa? Senta nós três, vamos resolver isso. Aí a pessoa não quer. Falei, qual é a sua intenção? A sua intenção é que eu fique chateado com você de uma pessoa que a gente não vai fazer nada sobre? Irmãos, pega um ministério aí qualquer, sei lá, que a gente não tenha. Ministério do estacionamento. Teve uma briga em 76 que o fulano disse que o fulano ficava feio com aquela faixa colorida. Pronto. Faz 50 anos que as pessoas estão reclamando disso. Irmãos, vamos sentar e vamos morrer isso, pô. Vamos ver quem fez o certo, quem fez errado, ou como fez o certo, como fez... Vamos pedir desculpa e seguir a vida. A gente precisa... De novo, tudo isso eu estou falando porque a gente não pode ficar cobrindo as coisas, irmãos, fingindo que não aconteceu, porque vai dar ruim lá na frente, sempre vai. Fala, meu irmão. Você vê o que é sabedoria, né? Eu nem tinha pensado nisso, mas é verdade. Realmente tem uma pessoa que não erra nunca. Quem nunca faz nada. Isso aí, realmente. Aí você não erra. Mas acontece, irmãos. Sim, tem. Só que, Tati, eu estou te dando o testemunho pessoal meu. Eu cheguei para algo... Não só aqui na igreja, eu cheguei em outras igrejas. Você chega e fala o seguinte, vamos resolver isso agora.
A pessoa fala, não. Quer outro exemplo, né? Aí é na igreja presbiteriana. Sim, olha. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente isso agora. Isso também acontece. Você chega assim, vou repetir. Você chega assim, uma pessoa chega e fala, mais uma vez. Tá, qual que é o problema aí? Chega de piada, né? Ah, eu vi o pastor fazendo tal coisa. Viu? A gente está totalmente comprometido a resolver. Mas você tem que fazer uma denúncia formal. Porque não pode ser de boca. O que a pessoa fala? Não vou, não faço. Você fala assim, mas meu irmão, você viu? Vi. A gente quer resolver isso. Vamos resolver? Assina. A função fala, não assino. Aí seja... Então, excelente colocação, Vera. Isso é verdade. Só que, perceba, irmãos, da mesma forma como tem pastores que abusam da igreja, também tem membros que abusam dos pastores. Essa formalidade que a gente coloca para que um processo avance é muito importante. Porque se simplesmente chegar aqui agora, alguém fala, pastor Rafael me deu uma facada. E aí a gente não tem uma forma de haver, se não tem testemunha, se não tem materialidade, o que a gente vai fazer? Entendeu? Não pode ser só assim, ei, fulano de tal é do PCC. Aí a gente vai abrir um processo contra uma pessoa, sem que exista alguém de fato comprometido a resolver a questão. Então, é complexo, irmãos. É mesmo, é difícil, mas precisa ser. Precisa ser uma coisa estruturada para a gente não fazer a justiça pender nem para um lado, nem pender para o outro. Porque esse é o nosso objetivo. Fazer cumprir a plena justiça. Não. Essa pessoa, ela também que ataca. Você está coberta de razão, Tati. Sim, denúncia falsa é uma falta em si mesma. Se a pessoa faz a denúncia falsa, e obviamente com intenção escusa, ela mesma vai sofrer um processo disciplinar. Irmãos, eu vou parar aqui. A gente ainda tinha algumas coisas para falar importantes, mas eu não gosto de passar muito do horário. Eu quero usar esses últimos 3 minutos para dizer uma coisa específica. Esse dissabor que você está sentindo, esse cansaço, é porque esse tema é difícil. Ele é doloroso, ele é ruim. Por que a gente tem que estar tratando isso? Eu vou falar para você um caso que passou em primeira mão. Eu estava lá. Ok, eu não estava lá quando aconteceu, mas eu conheço as pessoas envolvidas. Na verdade, eu tenho 2 casos. Os 2 na Igreja Presbiteriana do Brasil. 2 abusos sexuais envolvendo jovens da igreja. Uma era uma criança. A outra pessoa já era uma jovem, sei lá, dos seus 20 anos. Eu conversei com o irmão da criança e conversei com a jovem que foi abusada. Ela disse para mim, o pastor me chamou para aconselhar, começou a fazer perguntas de cunho sexual, eu achei muito estranho, ele me levou para uma sala lá no final, e depois ele foi dar uma carona para ela e ele realmente passou a mão na menina. E aí, o que a gente faz? Você percebe? Por que a gente está falando isso daqui? Porque parece, quando a gente fala assim, que a gente está tratando assim, fulano foi grosso comigo. Não, irmãos, tem coisa muito feia acontecendo na igreja. Muito feia. E a gente precisa levar essas coisas muito a sério. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Nada. Aconteceu nada. Os caras... Não, ela denunciou. Ela denunciou, mas os caras se calaram. Não denúncia para a igreja. Tá, para fora. Não, ela não denunciou. Realmente. Concordo plenamente, Ju. Você tem total razão. Sim. Faz a denúncia. Sim. Não é o pastor que vai lá para a polícia. Eu vou pedir perdão não. Vou pedir desculpa para vocês para na semana que vem a gente continuar essa aula nesse tempo, porque eu quero falar. Foi muito bom você ter falado isso, porque isso é importante. Mas no ambiente eclesiástico, que era o que nos cabia, não aconteceu nada com o pastor. Trocaram ele de igreja. Então, aí eu me descolei. Eu não sei o que aconteceu. Mas trocaram o cara de igreja, pô. E aí, no presbitério, tinha cunhado, irmão, amigo, não sei o quê, e trocaram o cara de igreja. E o outro, que foi com a menina, eu nem sei dizer o que foi pior, né? Mas com a menina, o pai denunciou, eu acho que era um presbítero, falou, ele abusou da minha filha. E o papo era tipo assim, cara, isso vai pegar muito mal para a igreja. Vamos resolver aqui dentro, deixa a gente... Sacou? Irmãos, eu tô falando isso para vocês porque não é história inventada, eu tava lá. E tipo assim, eu acho que você nunca conversou com a vítima de abuso. É horrível, horrível. E a gente precisa falar disso aqui, hoje, a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque a gente não pode deixar isso acontecer no nosso meio. Olha a marca que fica numa igreja se uma das nossas crianças passar por isso em qualquer nível que seja.
Não precisa ser o pastor. Pode ser, de novo, um presbítero, um diácono, sei lá, um cara do louvor. Pode ser qualquer pessoa. A gente não pode deixar isso acontecer, irmãos. Por isso que a gente precisa falar disso aqui. E por isso que a gente está falando hoje. A gente vai continuar falando disso na semana que vem. Eu não sei exatamente... A ideia eram 2. Eu acho que talvez a gente vai precisar de mais uma. Mas vai chegar um momento, que aí é o momento mais importante, pelo menos para mim, que a gente vai para a Escritura. E aí a gente vai ver o que é um líder, segundo a Bíblia, como esse líder se expressa, como é que a igreja tem que ser, e vai ouvir a voz de Jesus, para que aí sim, se você quiser anotar, você anota. Quais são os passos que eu preciso tomar para que eu tenha certeza que, ou pelo menos uma grande chance de não dar errado, de um líder segundo Jesus. A gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse local. Obrigado pela disposição dos corações de estar aqui nessa manhã. E Pai, nós somos pecadores e o pecado às vezes se expressa de forma horrorosa, Senhor. E tem misericórdia da nossa igreja, Pai. Nos livra de ter qualquer caso de abuso entre nós, seja ele psicológico, sexual, financeiro, espírito, qualquer um deles, Pai. Purifica a nossa igreja, Senhor. Nos dá a graça de ter uma igreja saudável que realmente manifesta Jesus Cristo e faz com que pessoas se reconectem com o Senhor, Pai. Por favor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda a ser uma igreja ao mesmo tempo doce e vigilante, Senhor. Que a gente leve a sério as nossas atribuições, para que o Teu nome receba a glória, para que o Senhor não seja envergonhado e para que a gente consiga, no final, ouvir: servo bom e fiel, a gente fez o que o Senhor pediu para a gente fazer. Então, por favor, tenha misericórdia de nós. Traz o Teu povo em paz hoje à noite, para a gente participar daquele momento maravilhoso do sacramento, que a gente vai ser relembrado da Tua morte, da Tua ressurreição, Senhor. É no Teu nome que nós oramos.